Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui com mais um vídeo, mais um momento da Palavra de Deus, mais um momento para falarmos das maravilhas do Senhor, e espero que você possa a cada dia viver Jesus na tua vida, porque não tem nada melhor nesse mundo, não tem prazer melhor, não tem prazer maior do que estarmos na presença de Deus. Porque tudo nessa terra é passageiro, mas aquilo que vem do Senhor é eterno. Então nós devemos sim investir nosso tempo de qualidade com aquilo que é bom, com aquilo que é eterno. Jesus disse que vai passar o céu e a terra, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Então nós devemos investir tempo, estudar a palavra de Deus. Caso você tenha dificuldades para estudar a palavra de Deus, participe dos cultos, veja os vídeos, aprenda, né? Procure aprender e conhecer mais do que a palavra diz. Procure tirar as suas dúvidas daquilo que você ainda tem da palavra de Deus, porque não tem nada melhor do que nós termos essa comunhão, essa graça e ouvirmos Deus falar conosco pela sua palavra. Amém? Quero também pedir algo bem especial de vocês nessa quinta-feira agora, dia 25 de fevereiro, às 8 horas da noite. Eu gostaria que a igreja estivesse se reunindo, que você estivesse nos ajudando em oração, aonde você estiver. Não vai ser presencial, nós não vamos estar lá no nosso templo, mas a igreja vai se reunir aonde você estiver, do lugar que você estiver, você pode também se unir a nós, estar orando às 8 horas da noite, para orarmos justamente pela igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que tem sido perseguida e que sempre foi perseguida e cada vez está sendo mais. Nós deixamos na nossa página, depois você dá uma olhada lá no Facebook, Igreja Templo El Shaddai. Também temos o nosso Instagram e lá você vai ver os 50 países onde a perseguição cristã ela acontece assim de uma maneira terrível, né? E hoje em dia ela de uma certa maneira está começando a acontecer em todo lugar, até no nosso país que dizem ter liberdade, mas para os cristãos está começando a ficar um pouco mais difícil, porque estão tentando tirar a nossa liberdade de falar da palavra de Deus, de falar daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações e na nossa mente. A palavra de Deus que é eterna, que é maravilhosa. Então nós vamos orar, tá bom? Então na quinta-feira, às 8 horas, conto com a tua participação para que nós possamos estar intercedendo em favor da igreja, em favor das pessoas que sofrem perseguição, em favor das pessoas que têm risco de morte, em favor das pessoas que estão tendo dificuldades de falar da palavra de Deus por causa de uma perseguição, por causa de um boicote e tudo mais. Então vamos orar, tá? Então 8 horas da noite estaremos nos unindo em oração e eu tenho certeza que Deus há de responder ao nosso clamor e agir. Amém? Agora é o momento de nós lermos aqui a palavra, nós vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos por esse momento, podemos ter esse tempo de falar do teu amor, falar da tua graça, falar da tua palavra, que nesse momento o Senhor venha nos encher da tua sabedoria, que o Senhor venha falar aos nossos corações, colocar paz em nossos corações e abençoar a vida de cada um. Fala conosco, Senhor, porque nós te escutamos. Amém. Eu gostaria de ler apenas 2 versículos aqui que se encontram no livro de Salmos. Salmo número 20 e versículos 7 e 8. Tá? Salmo 20, versículos 7 e 8, que diz assim: Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, são apenas 2 versículos que falam muito conosco, falam muito. Esses 2 versículos, eles realmente nos trazem bastante segurança quanto ao nosso Deus. Esse é um salmo feito pelo rei Davi, onde Davi era um homem que participava de muitas lutas, tinha muitas batalhas e era um homem que foi um rei que sempre procurou agradar a Deus e louvar ao Senhor e compôs muitas poesias ao Senhor, muitos hinos ao Senhor, e todas as composições dele era voltada, né, para a sua vida, para a sua comunhão espiritual com Deus e por aquilo que ele vivia. Então, nesse momento,
que ele está falando aqui, esses versículos que nós lemos, ele está justamente mostrando aonde que está a confiança dele, que serve ao Senhor, em comparação àqueles que não têm Deus, né? Então, hoje eu pergunto para você, você sente segurança nas coisas desse mundo? Você se sente seguro por estar nesse mundo? Eu acredito que de repente até o começo do ano passado, de 2020, muitas pessoas se sentiam seguras sim nesse mundo, mas eu acho que depois dessa pandemia muita coisa mudou, muitas pessoas já não têm mais segurança em mais nada. Então hoje você vê que as coisas elas continuam de pernas para o ar, as coisas continuam uma dificuldade tremenda, a pandemia continua aumentando. Nosso estado de São Paulo está numa situação terrível, o Brasil está numa situação muito complicada e o mundo inteiro praticamente ainda continua nessa situação difícil por causa da pandemia, muito embora a vacina já esteja disponível, ela está disponível a poucas pessoas ainda, né? A grande maioria da população do planeta ainda não se vacinou e ainda tem chão para que isso aconteça. Então tudo isso abalou muita coisa, trouxe insegurança de muita coisa. Mas aqui nesse salmo, Davi, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos. E ele disse isso porque na época dele o que se tinha era isso, né? Estava acostumado em guerra, então alguns tinham aqueles carros que nem tipo carruagem, né? Bigas que levavam os lutadores, os guerreiros e também cavalos. Então isso era o que tinha de normal, né? Na experiência de Davi, para dizer que muitas pessoas, poxa, esse cavalo meu aqui não tem outro igual, né? Essa biga minha, essa carruagem que eu vou aqui, ela anda bem, eu me sinto seguro nela. Então isso era o que eles tinham de segurança na época, isso eram coisas que eles confiavam na época. Agora, hoje, nós temos muitas coisas, alguns confiam no emprego que tem, outros confiam no dinheiro que tem, outros confiam na posição social, outros confiam num partido político, né? Outros confiam numa escola, outros confiam em familiares e estão sempre esperando e apoiando e aguardando, mas a realidade é que nada nesse mundo, nem situação nenhuma, nem pessoa alguma pode nos trazer uma segurança sobre a nossa vida, sobre a nossa existência aqui nessa terra, a não ser o Senhor. Quando Davi dizia uns confiam em carros e outros em cavalos, ele quis dizer assim, uns confiam no dinheiro, outros confiam no governo, outros confiam naquilo que tem, outros confiam na sua própria força, outros confiam no seu conhecimento. Era como se ele estivesse falando algo assim, outros confiam no seu patrão, outros confiam nos seus pais, outros confiam nos seus filhos e assim vai, né? É mais ou menos essa a comparação. Mas ele diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus, no Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós confiamos no nosso Deus. Olha que coisa tremenda que é você pegar tudo aquilo que pode ter de mais seguro nesse mundo. Qual é a melhor aplicação? Qual é a aplicação segura? Onde eu posso deixar o meu dinheiro para que não tenha risco? Aonde eu posso ir para que eu não tenha problema com vírus? Onde eu não seja contaminado? Né? Aonde eu tenho segurança nesse mundo? E a resposta é exatamente aquilo que Davi falou. Uns confiam nisso, outros confiam naquilo, mas nós estamos aqui confiando em Deus, porque nada disso nos traz segurança. Nós não sabemos nem se essa vacina, né, ela é tão eficaz, se ela realmente vai resolver a médio prazo a situação. Nós não sabemos se vai vir alguma variante depois, nós não sabemos nada, porque tudo isso que aconteceu nesse último ano colocou todo mundo assim num xeque. Porque todo mundo que esperava tantas programações, tantas coisas, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tantas preparações para 2020... E não pode acontecer. Agora, tantas coisas e esperança e perspectiva para 2021, nós já estamos aí finalizando aí mês de fevereiro e até agora nada. Nós não sabemos como é que vai ser também esse ano. Mas nós sabemos uma coisa, o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente.
Então, se você é o tipo de pessoa que ainda está inseguro, ainda está preocupado com tudo isso, se você ainda está preocupado com, puxa, é um desemprego, é uma situação de desemprego, é uma situação de enfermidade, é uma situação da pandemia, eu não posso sair, eu não posso trabalhar, eu perdi o emprego, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, nada disso é fácil, mas a Bíblia nos ensina, assim como esse salmo, a nós nos voltarmos ao Senhor e mostrarmos que a nossa confiança está nele. Porque quem é que nos dá saúde para poder trabalhar? É o Senhor. Quem é que abre as portas de um emprego para nós? É o Senhor. Quem é que nos abençoa para termos o pão de cada dia? É o Senhor. Quem é que pode realmente nos sustentar mediante a tudo isso e falar assim, olha, confia em mim, deixa comigo porque eu estou com você. É só o Senhor que pode fazer isso, porque Ele não só conhece hoje, mas Ele conhece o amanhã. Então aqui Davi, ele dizia, olha, uns confiam nisso, outros confiam naquilo, mas nós confiamos no nosso Deus, no nosso Senhor, aquele que criou os céus e a terra, e vamos continuar confiando, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã nesse mundo, mas hoje eu sei de uma coisa, hoje eu estou tranquilo e seguro porque o meu Deus é comigo. Ele há de me sustentar, Ele há de suprir as minhas necessidades em Cristo Jesus. Ele há de abrir uma porta que eu necessito. Ele há de trazer paz no coração. Né? Então ele diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor que fez os céus e a terra. Nós confiamos nele. E depois ele ainda diz, uns encurvam-se e caem e se prostram. O que significa isso? Que muitas pessoas, apesar de tanta sabedoria, apesar de tanta segurança que tinham nas coisas desse mundo, apesar de tanta esperança que tinham, de repente, mediante tudo isso, tropeçaram na sua própria confiança nas coisas desse mundo, na sua própria ignorância acerca das coisas desse mundo. Tropeçaram e caíram. Porque tudo aquilo que esperavam não deu certo, porque tudo aquilo que aguardavam não aconteceu, porque toda a esperança que havia não existe assim tão rápido e não existe mais hoje, porque todo mundo ficou em dúvida do que há de ser no futuro aqui. Uns, eles encurvam-se e caem e lá ficam, porque não sabem como fazer. Porque aqueles que estavam com esperança em algo material, que estavam com esperança nas coisas desse mundo, agora estão aí prostrados sem saber, e agora? E agora? Mas aí Davi continua, uns tropeçam e caem, mas nós, porém, nos levantamos e nos colocamos de pé. Que coisa tremenda que é isso, né? Nós nos levantamos e ficamos de pé. O que significa isso? Nós podemos até, de vez em quando, levar uns tropeções. As coisas da vida podem até nos surpreender, pode vir uma enfermidade, pode vir sim uma surpresa negativa, pode vir um problema financeiro, pode vir aí um desemprego, pode acontecer tudo isso, mas nós não vamos nos abater. Nós não vamos nos prostrar diante disso e ficar prostrado. O que significa isso? Nós não vamos entrar numa depressão, nós não vamos ficar acabado, nós não vamos ficar arrasado, porque estamos passando por uma luta. Porque se nós confiamos no Senhor, a luta vem, podemos até nos abater, podemos até ficar assustados, podemos até ficar chateados. Por um momento, ela pode até nos surpreender e nos deixar meio assim sem ação. Mas nós confiamos em Deus, e aqueles que confiam em Deus, qual a reação daqueles que confiam em Deus mediante a tudo isso? Vão ficar prostrados? Não! Vão se levantar e vão ficar de pé. Amém? O que significa isso, se levantar e ficar de pé? Significa que nós vamos continuar crendo no Senhor firmes, confiantes, sem dúvida, sem temer, sem a gente ficar aí naquele desespero, e agora o que vai ser? E agora o que vai ser? Agora eu vou me levantar aqui dentro, levantar aqui dentro. O que quer dizer esse levantar? Quer dizer, eu vou levantar minha fé, eu vou erguer a minha oração, eu vou erguer os meus olhos. Tem um outro salmo que diz assim, eleva os meus olhos para um monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Que coisa tremenda! Você não pode ficar prostrado, você não pode ficar desanimado. Ah, mas a tua família, mas aconteceu isso na tua família, mas teu casamento, ele está abalado, mas o relacionamento entre você e teus filhos está abalado, mas essa pandemia, eu não sei como é que eu vou fazer com meus filhos, eu não sei como é que vai ser na escola, eu não sei como é que vai ser na faculdade, eu não sei como é que vai ser esse ano aí para que eu possa trabalhar, eu não sei como é que eu vou pagar as contas. Não adianta você se prostrar perante esses problemas e continuar aí prostrados. Nós temos é que buscar em Deus, porque quem pode nos dar sabedoria, quem pode abrir a porta, quem pode mudar uma situação é o Senhor Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou: aquele que vem a mim, jamais o mandarei embora. Eu estarei convosco todos os dias, disse o Senhor Jesus, até o fim dos tempos. Olha que coisa maravilhosa. Por isso ele diz: olha, não fique abatido, não temas. Ele cansa de dizer isso para nós, o Senhor. Não temas, não fique preocupado, não fique ansioso, não fique temeroso por nada, mas confia em Deus. Amém? Por isso que Davi fala: uns tropeçam e caem e se prostram diante da situação, diante do problema, diante da luta, porque não vê esperança, porque não vê solução, porque não aguenta mais lutar, porque está confiando na sua força, ou naquilo que confiava não existe mais, ou se decepcionou com pessoas. Mas vamos nos levantar, vamos olhar para cima, vamos voltar para o Senhor. Vamos acreditar que Deus é o nosso Deus hoje e todo sempre. Uns se encurvam e caem e prostram e lá ficam. Nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé, porque não vamos nos prostrar diante da situação. Não vamos ser intimidados por um problema, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer colocar medo. Porque quando as pessoas têm medo, elas não conseguem ter fé. É simples. Ou nós temos fé, ou nós temos medo. Então, se as pessoas se prostram, tem pessoas que por causa do problema se afundam num buraco, né? Ficam lá dentro, lá dentro dos seus próprios pensamentos. E o que acontece? As pessoas se prostram diante da situação e não conseguem se levantar mais, porque quanto mais pensa no problema, porque quanto mais pensa naquilo que aconteceu com ela, na ofensa, na situação, em como resolver, né? Na mágoa que ficou, quanto mais pensam naquilo, pior ficam. E é por isso que as pessoas entram numa situação difícil, né? Ficam depressivas, porque não vê esperança, porque não vê saída. Infelizmente, muitas pessoas buscam o suicídio, porque não conseguem ver uma esperança. Era como se desistissem da vida, era como se desistissem de tudo. Por quê? Porque não vejo esperança, não vejo graça, não vejo alegria. E por que não vê graça? Por que não vê alegria? Por que não vê esperança? Porque não olha para Deus, porque não confia no Senhor. Porque quando confiamos no Senhor, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa alegria. Por isso que nós nos levantamos e nos colocamos de pé, porque não vamos nos abater e não vamos ficar prostrados diante da situação, seja lá o que for que você estiver passando. Não importa a situação, não importa a área da tua vida, não importa o quanto você esteja machucado, não importa o quanto você esteja decepcionado, não importa o quanto você esteja triste, não importa o quanto você esteja enfermo, Jesus é a cura, Jesus é a solução, Jesus é aquele que realmente pode te ajudar a te colocar de pé e deixar você firme. Mas isso depende da tua atitude agora. Então, nesse momento, tem uma reação positiva, tem uma atitude de fé e confia no Senhor. Eu já tentei isso, já fiz aquilo, não aguento mais essa vida, não aguento mais isso. Olha, estou tentando até o suicídio, porque já não aguento mais, já estou desistindo de tudo. Não, não faça isso, não faça isso. Porque uns realmente fazem isso, encurvam-se, caem e se prostram e lá ficam. Nós, porém, que confiamos no Senhor, nós nos levantamos e nos colocamos de pé. Porque Deus é a nossa força.
porque Jesus é a nossa alegria, porque Jesus morreu por nós. E ele disse que morreu para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração. E você vai sair dessa atitude de estar prostrado. Você vai deixar com que esses problemas, por piores que sejam, por pior que seja a pressão, você vai deixar com que tudo isso fique abaixo do poder e da graça de Deus, porque não tem nada maior do que Deus. Os problemas que você vive agora, a situação que você vive agora, não é maior do que o nosso Deus. Jesus pode te ajudar e Ele quer te levantar, a começar daqui, ó. Sinta o Senhor pegando você pela tua mão e te levantando e te ajudando. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, nós louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Uns confiam no material, uns confiam em si próprio, uns confiam na situação, uns confiam nesse mundo. Nós, porém, somos aqueles que confiamos em Ti, Senhor, hoje e sempre. Uns não têm força, então eles se encurvam diante do problema, eles se encurvam e prostram-se diante de uma situação e permanecem ali prostrados porque eles não têm força para se levantar. Mas nós, porém, nos levantamos e nos colocamos de pé, Senhor, porque o Senhor é conosco. Venha abençoar a vida de cada um que nos assiste, Pai, nesse momento. Venha trazer a tua paz, que o Senhor com a tua mão, Senhor, venha levantar a cada um de nós e nos fortalecer e nos firmar, Senhor, para que possamos sentir o teu refrigério, sentir a tua paz nesse momento. Senhor, venha dar a tua força, venha dar a tua sabedoria a cada um, para que nós possamos ver a tua glória, ver o teu milagre, ver a tua bênção, Senhor, para que nós possamos te louvar desde o amanhecer até o pôr do sol, desde o nosso acordar até o nosso dormir, que sejam adoração a Ti, Pai, porque o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Venha abençoar essas vidas, venha fortalecer. Tira, meu Pai, todo eu não posso. Tira toda a decepção, tira toda a frustração, tira toda a raiva, tira toda a angústia nesse momento, Pai. Tira essas pessoas dessa situação que estão prostradas, meu Pai, e coloque-as de pé, porque confiam e confiarão em Ti. Venha abençoá-las nesse momento e guarda, Senhor, na tua paz eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a tua igreja em todo canto da terra. A tua igreja que está sendo perseguida, a tua igreja que estão tentando sufocar, meu Pai. Venha abençoar, Senhor Jesus, porque o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor é o fundador, o Senhor é a raiz, o Senhor é a coluna, o Senhor é também toda a base da igreja. E nós confiamos em Ti, a Tua igreja, ela vai permanecer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Abençoa a Tua igreja ao redor do mundo e dai-nos a Tua paz e a Tua força em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você grandemente, tá? Continue orando, continue firmado, se levanta, se coloca de pé e vamos embora, porque Deus tem muito para fazer nas nossas vidas. Amém? Você é um instrumento de Deus e Ele quer te usar. Então vamos nos levantar, vamos nos animar, porque o Senhor é a nossa força. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe você e que a paz do Senhor seja com você hoje e sempre. Amém.